Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Leva-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite, em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, é oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite, e a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, a qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso, é oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Você deve estar pensando assim: meu Deus, entrei na igreja errada, né? Parece que aula de culinária hoje, antiga, aula de... Tá na moda, né? Os programas que... E aqui nós vamos não fazer um curso sobre culinária no Antigo Testamento, sobre como cozinhar, fazer churrasco. Esse texto é um texto inspirado por Deus, foi colocado aqui, certamente ele tem um propósito para nos edificar nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, agora que lemos mais uma porção da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, há tantas coisas belíssimas da parte do Senhor nesse texto. Pedimos que o Senhor nos conduza através dessas leis, desses regulamentos sobre as ofertas que eram tão significativas para o povo de Deus no Antigo Testamento. E certamente os princípios aqui estabelecidos são ainda tão pertinentes, tão relevantes para nós. Ajuda-nos a perceber isso em nome de Jesus. Amém. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele disse certa vez, em algum dos seus escritos, que era na verdade uma crítica à religião na Dinamarca, da igreja estabelecida, do qual ele fazia parte. Ele era um cristão muito fervoroso, embora tinha algumas dificuldades, alguns problemas, mas Søren Kierkegaard disse que o culto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o culto do povo de Deus é um culto
em que o povo, e ele fez uma comparação com um teatro, né, um drama que está sendo encenado num teatro. Ele diz que o culto do povo de Deus na Bíblia, e é muito claro isso no Antigo Testamento, não é. O povo não é a plateia, o público que fica observando as coisas acontecerem, mas o adorador na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele encena, ele é o ator, ele faz parte do drama, ele encena, ele se envolve nesse drama. E isso é de uma maneira muito bela demonstrado nesses textos do Antigo Testamento sobre a participação daqueles crentes da antiga aliança. Eles estavam envolvidos nesse sentido. Kierkegaard estava certo. E o grande público que está olhando para a encenação é o próprio Deus. Nós estamos diante do auditório de um só, que é o próprio Deus. Ele que olha para nós neste drama, nesses atos após atos, cenas após cenas que nós apresentamos. Aqui é o caso. Nós vimos no capítulo 1 o sacrifício das ofertas queimadas, ou o olá na língua hebraica, o holocausto. Agora nós temos aqui as ofertas de manjares, ou as ofertas de cereais. Embora elas poderiam ocorrer separadamente, as ofertas de manjares poderiam ser celebradas, feitas de uma forma separada. Normalmente nós vemos o holocausto primeiro sendo feito e logo após as ofertas de manjares. Normalmente, se você vê nos textos, no livro de Êxodo, depois em Números, em todas esses textos do Pentateuco, desses primeiros 5 livros de Moisés, que aqui e acolá tratam dessas oferendas, desses cultos no Antigo Testamento, primeiro vem a oferta queimada, é um holocausto, uma oferta de sangue, um animal é apresentado. Logo depois nós temos então uma oferta de manjares, uma oferta de cereais sendo expressadas em culto diante de Deus. Essa é, na língua hebraica, a mincha, ou seja, as ofertas de cereais, uma expressão só na língua original. Esse capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 2, ele tem 3 parágrafos principais aqui. Primeiro, dos versos, observe, acompanhe na sua Bíblia, isso será importante para as nossas aplicações, as implicações de todas essas verdades aqui. Primeiro, nos versículos 1 a 3, as ofertas de grãos são trazidas sem cozer, né? Está aí, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, sobre ela porá incenso, e assim vai. Segundo, dos versos 4 a 10, são as ofertas de grãos trazidos diante do altar para o sumo sacerdote, mas elas já vêm cozidas. Terceiro parágrafo, dos versos 11 a 16, nós temos aí diversas instruções sobre o modo de se oferecer. Mas ainda olhando essa estrutura de 3 partes, você tem alguns detalhes. O primeiro, observe bem que no primeiro e no segundo parágrafo, observe, embora tenha tamanhos diferentes, tem uma estrutura muito semelhante. Cada um deles abre com uma expressão do tipo, quando alguma pessoa, e fecha também do mesmo jeito, o que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Verso 1 e 4 e também 3 e 9. Segunda observação é que no segundo parágrafo
trata dos 3 tipos diferentes de ofertas de manjares, trazidas, cozidas em diferentes tipos de recipientes. São introduzidos sempre pela expressão quando ou se a tua oferta. Olha aí, verso 4 ao verso de número 10. Verso 4, quando trouxeres. Verso 5, se a tua oferta. Verso 7, se a tua oferta de manjares, uma vem num determinado tipo de recipiente, no outro tipo de recipiente, no outro tipo de recipiente. São trazidas em panelas, em frigideiras, em uma espécie de tábua, para ser colocada diante do altar. O terceiro parágrafo, que é do verso 11 ao verso 16, você lida com algumas regras para o oferecimento dessas ofertas de manjares ou ofertas de grãos. É diferente na estrutura das outras partes que a gente viu, embora o verso 16 tenha alguma coisa semelhante. Essa parte pode ser dividida também em 2 outras menores. Você tem o verso 11 até o verso de número 13 e depois 14 ao verso 16, né? De 11 a 13. Alguns ingredientes, né? Aí são apresentados como sendo proibidos. Por exemplo, nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Depois diz que toda oferta deve ser feita com sal, porque isso, é claro, tem um significado muito importante no contexto do Antigo Testamento. Depois você tem os versos 14 a 16, as ofertas de manjares das primícias. Ou seja, essa oferta será depois tratada mais na frente, no momento em que haviam logo após as colheitas, né? Lembre-se que essa sociedade aqui do Antigo Testamento era um povo que vivia numa terra e que comia aquilo que se produzia ali. Não tinham os nossos meios hoje de fazer compras, ir ali no supermercado e assim. Eles produziam as coisas, eles plantavam, eles criavam os animais, eles então iam lá no quintal, nas suas fazendas, os mais ricos, os mais pobres, mas essa era a maneira. Era uma sociedade agropastoril, era uma sociedade, então, que vivia dessa maneira. Então, eles, após a colheita, o crente deveria apresentar uma oferta destes grãos, das primícias, ou seja, do primeiro fruto que eles colhiam. Vamos entender mais algumas coisas aí então. Vamos entender melhor para que nós possamos daqui um pouco tirar algumas lições disso para a nossa vida. Primeira coisa, primeira consideração aqui, primeiro tópico para a gente entrar nesse texto mais de uma forma mais profunda. Veja a variedade destas ofertas que Deus permite, a variedade delas. Desde o início, nós somos informados de que a oferta de grãos poderia ser oferecida de 2 maneiras. Primeiro, ou de várias maneiras, melhor dizendo. Do verso 1 a 3, você nota que um adorador poderia simplesmente trazer farinha fina, não cozida, mas se o fizesse, derramaria óleo sobre ela, colocaria incenso, o sacerdote então pegaria, queimaria uma parte lá no altar, e outra parte ficaria também com o sumo sacerdote. Depois, em segundo lugar, do verso 4 a 13, o adorador poderia trazer uma oferenda assada, que poderia ter sido cozida em um forno, em uma chapa ou em uma panela, diz versos 4, verso 5 e verso 7. Essas eram as coisas, os implementos da cozinha, do dia a dia, e eram essas mesmas coisas que eles deveriam utilizar para chegar diante do sumo sacerdote no templo.
A terceira parte, de 11 a 16, então nós temos algumas referências especiais às ofertas dos cereais, que consistiam nas primícias que eram entregues ao Senhor. E é interessante, característica distintiva dessas oferendas era que o óleo e o incenso eram adicionados às cabeças esmagadas dos novos grãos torrados no fogo. Diz o versículo 14 e verso 15. Note agora, rapidamente, os ingredientes que Deus especifica. Olha aí, rapidamente, você tem óleo, verso 1, 2, 4, 5, 6, 7, é o ingrediente mais usado. E é claro, muito óbvio isso, do porquê disso. Você tem o incenso, então esses foram ingredientes para oferta. Você tem o óleo, o sal, no verso 13, e em 2 dos 3 tipos de ofertas você tem o incenso. Em alguns aspectos, o uso do óleo pode parecer muito óbvio, é claro, obviamente, para cozinhar tudo aquilo. Mas é claro que nas Escrituras Sagradas, especialmente entre os profeta Zacarias, tais imagens, por exemplo, de um simbolismo que está por trás, certamente, do óleo. É um símbolo, por exemplo, do poder ou da obra interior do Espírito Santo na vida das pessoas. Em alguns contextos também, ele representa o óleo, é um simbolismo de alegria que está presente, que deve estar presente no meio do povo de Deus. Você tem aí os grãos, as ofertas de grãos, como as outras oferendas voluntárias, destina-se a ser um aroma agradável ao Senhor. Essa expressão, ela é repetida 3 vezes, verso 2, verso 9, verso 12. Há muitas explicações que os comentaristas normalmente fazem sobre o que significa isso. Essas ofertas queimadas com aroma agradável ao Senhor, o incenso era colocado. Alguns comentaristas dizem que talvez seja exatamente para trazer uma espécie de aroma para os ofertantes não se sufocarem. Imagine, muitas ofertas sendo queimadas, de um lado tinham sido feitas ofertas, holocaustos, imagina o cheiro de tudo aquilo. Mas é claro que há algo muito mais importante do que simplesmente melhorar o odor nesses sacrifícios dentro do tabernáculo. Muito mais do que isso. Porque se nós atentarmos só para esse fato, que pode estar presente, há também uma expressão que é mais importante do que todas. É o Senhor. É uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Então há algo que foge ao âmbito natural e vai muito além disso. Esse aroma simboliza normalmente nas Escrituras a qualidade de vida que deve caracterizar todo verdadeiro adorador. Quando, muito depois de o tabernáculo se tornar apenas uma lembrança, nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, Maria, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus com um precioso bálsamo e um aroma esparramou naquela casa e causou na vida de muitas pessoas um escândalo, mas na vida de alguns poucos, algo que edificou profundamente a vida deles. O autor bíblico diz que Maria estava como que preparando o próprio Senhor Jesus, num ato de extremosa adoração, num sentimento que ficou marcado na história dos evangelhos, né? E que essa história, disse o próprio Jesus, deveria ser contada em todo lugar onde o evangelho fosse pregado.
O próprio apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, verso 15, ele diz que ele foi cativado, ele foi vencido na sua rebelião, lá na estrada de Damasco, capítulo 9 de Atos, foi vencido pelo poder de Deus, para que ele pudesse levar uma mensagem que seria como um aroma, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para estes aroma de vida para vida, para os outros aroma de morte para morte. E ele faz, quem porém é suficiente para estas coisas? Terceiro lugar, ou melhor, o terceiro ingrediente comum aqui foi o sal, verso 13. Isso vale a pena a gente ler novamente. Diz aí o verso 13 assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus, em todas as suas ofertas aplicarás sal. Você percebe a repetição 3 ou 4 vezes num versículo só? Isso faz parte do tipo de ensino do Antigo Testamento, a repetição, né? Repetir para inculcar algo que é importante na vida, no texto, num princípio que está por trás. Afinal de contas, o sal ali, basicamente, era para dar um tempero, né? Isso é o mais básico dos temperos para qualquer, porque afinal de contas aquela comida que era preparada, tanto as ofertas de holocausto, como também as ofertas, estas ofertas de flor de farinha, elas eram para ser comidas. As pessoas comiam, especialmente essa, o sumo sacerdote deveria comer na presença de Deus. Números 18, 19, uma passagem importante para a gente entender o porquê o sal era usado, fala de um pacto, que quando se celebravam pactos, alianças, que é o caso em que servem esses sacrifícios, um pacto eterno de sal perante o Senhor. Olha, o sal é um pacto eterno. Então o simbolismo é que nessas cerimônias pactuais, da qual Deus fez com o seu povo, o sal, ele diz, era um ingrediente importante. Nos contextos das nações do mundo daquela época, quando um soberano, um suzerano, ele entrava numa determinada região para dominar, os reis menores eram convocados para entrarem num pacto, numa aliança, ou então ele chegaria e destruiria tudo, mas era dada a oportunidade para que eles se rendessem e fizessem um pacto. Eles pagariam tributos, e aí, mas isso não era simplesmente falado, não era simplesmente dito, eles celebravam um pacto. O animal era cortado, eles passavam no meio daqueles animais cortados, o sal era jogado, e aquilo representava aliança. Deus, ao se referir a nós, ao se relacionar conosco, Deus usa essas imagens do mundo da época, porque na verdade não é que a Bíblia está copiando esses modelos das sociedades antigas, é muito pelo contrário. Na verdade, são estas alianças antigas que já fazem referência a essa estrutura pactual de Deus com o seu povo. Elas estão presentes desde Gênesis capítulo 3, após o pecado entrar no mundo, na oferta de Caim, na oferta de Abel. Essas coisas eram oferecidas a Deus. Então, desde a aurora do tempo, usando um termo lá das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, né? Desde muito tempo essas coisas estavam presentes, e elas fazem parte da estrutura da realidade, dos cultos. Então o sal é usado aqui para dizer que há uma aliança, e diz o texto de Números 8, 19, é uma aliança eterna. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles eram o sal da terra,
lá em Mateus capítulo 5, verso 13, ele estava fazendo mais do que dizer que eles tinham uma missão de evitar a putrefação moral, a corrupção moral na sociedade. Ele estava dizendo a eles que eles eram o verdadeiro povo de Deus, ligados a Ele por um novo pacto. Daí a imagem do sal, porque ela já está presente no Antigo Testamento, e consequentemente chamados a cumprir a missão que Israel havia falhado. Esses 3 ingredientes necessários foram equilibrados por 2 ingredientes que foram proibidos. Olha o verso 4, 5, 11, o fermento e o mel. Nós não sabemos muito do porquê que nessa oferta fermento e mel eram proibidos, né? Porque em outras oferendas elas poderiam ser usadas, mas nessa particularmente elas não eram usadas. Um comentarista muito bom de Levíticos, Gordon Verne, ele diz que o fermento é um organismo vivo e só as coisas mortas poderiam ser queimadas no altar em sacrifício. Talvez seja essa a razão, né? Então fazem referência a algo vivo, e por isso elas não poderiam ser usadas ali. Eram só as coisas que estavam destinadas à morte que deveriam fazer parte. Veja, em terceiro lugar, o ritual que Deus inicia. As ofertas de cereais eram uma oferta voluntária do trabalho de um crente oferecido a Deus. Ele era manipulado, feito, estabelecido pelos seres humanos. Não é uma oferta obrigatória como o do capítulo 16 de Levítico, ou como as festas, por exemplo, da Páscoa, que todos eram convocados. Quem não participasse dos filhos de Deus não estariam se comprometendo, Deus não estaria comprometido com eles de os salvar, de os abençoar, de os proteger. É uma oferta voluntária. Portanto, estava reservado para os seus servos ali comerem. Além disso, os grãos podiam ser comidos apenas dentro ali daquele lugar sagrado, não poderiam ir para um outro lugar, à parte do tabernáculo, porque sair dali e comer em outro lugar seria perigoso para a própria vida do adorador. Bom, essa é a estrutura do texto e com algumas informações sobre essas oferendas. Como eu disse, nós não estamos aqui para uma aula de como fazer churrasco. Mas qual o significado disso? O que isso significa para nós, como povo de Deus? Note aí, em primeiro lugar, essa oferta, ela representa, ela significa uma imensa homenagem a um soberano Senhor. Esse é o principal ponto deste capítulo 2 de Levíticos. É uma homenagem ao soberano Senhor. Uma maneira pela qual essa palavra usada aqui na língua original, a oferta de manjares, ela foi usada num contexto de tributos pagos a um sujeito, a alguém, a um senhor, alguém que era superior. Muitas vezes ela é usada em outros contextos para uma espécie de ato, de oferenda, de apaziguamento, de estabelecer a paz. A oferta de grãos é um tributo, um reconhecimento da soberania de Deus sobre a vida daqueles que o oferecem. Aquela pessoa que estava se envolvendo, aquele crente que se aproximou ali, e como disse no domingo passado, sempre pelas manhãs e à tardezinha, havia oportunidade do crente se aproximar daquele lugar,
para oferecer essas ofertas. Eram ofertas contínuas, todos os dias o tabernáculo deveria estar aberto, ter sacerdotes, o sumo sacerdote deveria estar ali, obedecendo os seus turnos, e eles então receberiam essas coisas preparadas. O que isso tudo representa? Era o reconhecimento de que aquele que estava oferecendo se considerava pequeno, menor. E aquele perante o qual ele estava, segundo a lei de Deus, segundo aquilo que estava estabelecido, era o Senhor absoluto, o Deus todo-poderoso que merecia toda a honra e toda a glória. O crente, quando se aproximava do tabernáculo e entrava e participava de tudo aquilo, assim, não como um mero espectador, mas como alguém que estava envolvido, as suas mãos, o seu trabalho, preparando todas as coisas, depois entregando ao sumo sacerdote, era alguém que esse sentimento, esse deslumbramento diante daquele que é o Senhor da vida, deveria estar no coração dele. Porque a oferta representava exatamente isso. Muito mais, como a gente viu no Salmo 51, muito mais do que se aproximar desse templo com algumas ofertas, a atitude do coração, um espírito quebrantado, um coração compungido, contrito, humilde. É isso que fazia toda a diferença. E é por isso que Deus aspirava, respirava, é uma linguagem antropomórfica, humana para se falar de Deus, mas ele se agradava quando aquelas ofertas eram queimadas. O Novo Testamento diz que Deus continua a receber isso, que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, nossos atos de cultos feitos para Deus, para a glória de Deus, eles são recebidos como aroma agradável ao Senhor. Em segundo lugar, também esse texto nos ensina, irmãos, ou é um lembrete a todos nós, é um lembrete da aliança de Deus conosco, de que Deus, sendo soberano, tendo vindo ao nosso encontro, essa sempre a perspectiva da Bíblia acerca do homem e Deus. Nós nunca vemos um homem formando as coisas, fazendo o mundo, mesmo depois do pecado. Ele não grita de lá, socorro, eu pequei, eu errei, não, ele está escondido, envergonhado, tentando cobrir as suas vergonhas, os seus pecados com as suas próprias roupas, que ele próprio fez, completamente inadequadas. A primeira voz que se ouve no jardim não é um grupo, nem é um grito de culpa de Adão, mas é a voz de Deus que diz: onde estás? Isso nos ensina muito, irmãos, ensina muito a nós. Você não terá uma relação correta com Deus nos seus termos, do seu jeito. Não são as suas obras, as suas atitudes, a sua performance, o seu desempenho que consegue trazer dos céus qualquer bênção, sejam elas materiais, espirituais, temporais, eternas, sejam quaisquer que forem, qualquer, o ar que você respira, a roupa que você veste, ou a comida que você come, é dádiva de Deus. E tem a ver com a aliança que Deus fez, até de certa forma com o mundo caído. Deus continua trazendo o seu sol sobre chuvas maus e bons, mas com o seu povo ele tem uma aliança de paz, celebrada com sal, que fala exatamente da eternidade, da
da impossibilidade de Deus voltar atrás, seja por causa do seu ser, que é absoluto, infalível, fiel, ou seja, por causa das nossas transgressões. Deus não nos trata, diz a Escritura, segundo as nossas iniquidades. Salmo 104 diz que 106, Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, nossos pecados. Não é assim. Você não precisa ficar com peso de culpa por resto da vida porque cometeu pecados. O que você deve falar segundo a Escritura é confessar os seus pecados, porque quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta o Senhor os nossos pecados de nós. Várias vezes aqui nesse texto é dito que essas ofertas, elas são ofertas memoriais. Daí é uma lembrança. É interessante isso, porque Deus não precisa ser lembrado de nada, Deus não se esquece de nada. A gente teve pela manhã estudando aqui Êxodo, e eu falei de um termo que aqui se aplica, antropomorfismo. São expressões que são humanas, daí antropos, e que são referidas a Deus. Por exemplo, Deus se lembrou da sua aliança. Deus tem, às vezes na Bíblia é apresentado como tendo mãos, pés. São formas atribuídas a Deus, sentimentos atribuídos a Deus, mas são humanos, que não significam a mesma coisa que significa em mim. Quando eu digo que eu me esqueci de alguma coisa, que eu preciso ser lembrado de alguma coisa, ou que eu me arrependi de alguma coisa, significa que eu errei, e que eu tenho limites, que eu tenho falhas. Mas quando isso é atribuído a Deus, não significa que Deus tenha se esquecido, ou que Deus tenha feito alguma coisa errada, por isso precisa voltar atrás. São sentimentos, muitas vezes, na comunicação ele precisa usar. É dessa forma que a oferta memorial tem esse aspecto de lembrar Deus, entre aspas, de mostrar que essa relação hoje com Deus é mantida por causa do seu pacto. Ele estabeleceu um pacto. Nós, conquanto falhemos tantas vezes, Deus não falha. Deus continua sendo firme e fiel às suas promessas. Mas também, em terceiro e último lugar aqui, dessas implicações teológicas e práticas para a nossa vida, é que aqui nós vemos que essas ofertas nos falam de uma resposta que nós devemos a um Criador, sustentador da vida, generoso. Deus é bom. Veja, aqui essas ofertas eram preparadas pelas pessoas, pelos homens, pelos ofertantes, por aqueles que iriam cultuar. Depois eram passadas para o sumo sacerdote, que faria a parte deles dentro das regras, dos regulamentos dos sacrifícios. Mas isso não significa que os seres humanos têm algum mérito por causa disso, em absoluto, de forma alguma. Porque ali estava exatamente a figura do sumo sacerdote para apresentá-las diante de Deus. Na primeira oferenda, no capítulo 1, a oferta de holocaustos era uma oferta de sangue. E é por isso que ela está aqui em primeiro. E é por isso que normalmente ela é celebrada primeiro. Porque nessa primeira oferta, isso representa que o pecador está sendo aceito diante de Deus. É pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Mas na segunda, na oferta de grãos, eles, em resposta
ao sacrifício que foi feito, ao sangue que foi derramado, à salvação concretizada, apontando para Cristo Jesus, é a gratidão do pecador que oferece seus dons, seus talentos diante de Deus. O nosso trabalho, as nossas ações, ela tem objetivos muito concretos. Devemos observar que esta oferta nos encoraja a não fazer do nosso trabalho um fim em si mesmo, mas trazer essa oferta, diz o texto, colocá-la no altar, para que através dele nós não sirvamos a nós mesmos, mas nós sirvamos ao Senhor. São estas coisas que fazem toda a diferença para nós, inclusive hoje. Embora todas essas regras, esses sacrifícios tenham passado, os princípios que estão aqui, eles continuam valendo para nós. Algo que nós precisamos carregar para nós, irmãos, à luz desse texto, é que em resposta ao que Deus fez por nós, a aliança que Deus fez, uma aliança de sangue, celebrada com sangue e ali salgada, nós devemos responder com as nossas vidas a Deus. Nós devemos entregar o fruto das nossas mãos, o que nós fazemos no dia a dia, o nosso trabalho, toda a nossa vida deve ser uma expressão de louvor e de gratidão a Deus. Viver desta maneira mudará a nossa perspectiva, a nossa maneira de viver. Kierkegaard, o filósofo, estava certo ao dizer que quando nós nos aproximamos, irmãos, de um culto a Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, nós devemos estar completamente envolvidos nesse processo. Quando nós nos aproximamos de um culto como esse, culto público, nós não estamos aqui simplesmente para assistir algumas pessoas fazendo algumas performances para você cantar e talvez em alguns momentos você boceje, você, sei lá, alguma coisa. Não. Nós fazemos parte do drama. Nosso corpo, nossa alma, nosso coração, nossa mente, tudo aquilo que a Bíblia descreve como sendo uma pessoa, um ser, está envolvido. Jesus disse, quando inquirido sobre o significado dos mandamentos, ou quais eram os mandamentos principais, ele diz que nós amamos a Deus, ou devemos amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, tudo aquilo que representa o ser humano, tudo que nos envolve, tudo que somos, este é o culto que Deus recebe. É isso que está no capítulo 2 de Levítico. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui e podermos abrir a Tua palavra, ler um texto como esse e perceber que ele tem a ver conosco, que ele diz algo a nós, como toda a palavra do Senhor nos diz. Ó Deus, agora o que vamos fazer diante dele, diante dos desafios que ele nos traz, diante da insistência
deste texto para nos apresentarmos ao Senhor. E voluntariamente, de coração, alma, pensamento, entendimento, força, colocarmos toda a nossa vida, o nosso vigor para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja honrado. Ó Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Pelo Espírito do Senhor, ó Deus, age em nós. Desperta este povo que está aqui, para que eles não venham mais para esse lugar com uma atitude de espectadores, mas de adoradores, de gente que salva, lavada pelo sangue do Cordeiro, responde a Deus em adoração e em culto sincero. Em nome de Jesus, eu te pedimos, amém.